Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Cada vez mais eu tenho percebido que nós enfrentamos problemas e nós às vezes atribuímos a Satanás problemas que na verdade são da nossa alma. A alma confusa, a alma com conflito, a mente com conflitos, e nós queremos achar um culpado geralmente. Para você ver, quando nós não achamos o culpado em Satanás, nós achamos no vizinho, achamos na esposa, achamos no filho, achamos nos antepassados. É porque é uma maldição hereditária que está há 40 anos na minha família, e aí sempre tem que ter um culpado, ao invés de nós assumirmos as responsabilidades e falar: Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser renovado. E a palavra de Deus diz, um versículo que todo mundo aqui conhece, a Bíblia diz lá em Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse transformai-vos, na verdade a palavra original é metamorfos, que significa uma metamorfose. Ou seja, ela acontece de dentro, e ela acontece também expressando de uma forma o meu exterior. Ela é uma transformação completa. Então quando Deus fala para a gente transformar a nossa mente, eu tenho que permitir uma transformação que ela comece de dentro para fora. E nós somos aquilo que nós alimentamos. Você e eu somos resultado daquilo que nós nos alimentamos. Qual que foi o problema de Adão e Eva? Se alimentaram de coisas erradas. Qual que foi a consequência? Pecado. Para você ver então que o que nós alimentamos determina o que nós vivemos. Adão e Eva se alimentou da fruta que não deveria, transformou, abriu a mente, abriu o entendimento e saiu fora do propósito de Deus. Então nós somos resultado daquilo que nós alimentamos. A nossa alma então precisa ser alimentada de coisas verdadeiras. O meu espírito conectado ao Espírito de Deus precisa ser renovado. E uma vez que ele foi vivificado, Cristo habita em mim. Então eu tenho que ter uma transformação geral, metamorfos, completa, dentro e fora da minha vida. Glória a Deus. Mas às vezes nós queremos atribuir os outros, para que os outros mudem, então eu mudo. Quando fulano mudar, eu mudo. Quando fulano fizer, eu faço. Quando fulano falar, eu falo. Quero te falar, a minha mudança não está baseada nos outros, mas a minha mudança é numa decisão em Cristo Jesus, ser transformado, imagem e semelhança como o Pai é. Só um amém. Só para eu make sure que eu estou na igreja certa. E aí, então a Bíblia fala então que nós devemos ser transformados. A nossa mente então ainda vive com paradigmas antigos, práticas antigas. Deus já morreu na cruz do Calvário e ainda nós estamos pensando: não, eu tenho que fazer tal coisa para ser abençoado, eu tenho que fazer tal coisa para ser abençoado, eu tenho que fazer tal coisa para ser abençoado, eu tenho que trazer o dízimo para ser abençoado, eu tenho que fazer isso para ser abençoado. Eu quero te falar, olha o que a Bíblia diz. Versículo 22 do capítulo 1 de Gênesis. Deus os abençoou. Primeiro Deus te abençoou e depois ele diz: agora você multiplica, vai fazer, vai dominar. Ou seja, a bênção veio primeiro antes de você fazer algo. Mas como que nós vivemos? Eu tenho que fazer algo para ser abençoado por Deus. Eu tenho que comprar algo para ser abençoado por Deus. Essa é a minha mente, que precisa ser renovada. E nós ainda achamos alguma coisa. Essa semana eu não fui abençoado porque eu não dei a cesta básica que o pastor Márcio pediu. Essa semana eu não fui abençoado porque eu não trouxe a minha oferta. Presta atenção, você já é. A Bíblia diz: e Deus os abençoou. E porque você é abençoado, agora você pode multiplicar todas as coisas. Não é o contrário, mas como que a gente vive? Eu quero multiplicar tudo e achar que no final eu sou abençoado. É verdade ou não é, irmãos? Para você ver que a minha mentalidade lá de trás ainda, o ranço de religião, uma série de coisas que está impregnada em mim, eu acho então que esses são os paradigmas certos. Por isso Deus fala: renova sua mente, meu filho. Renova sua mente. Você não entendeu que eu já paguei o preço de tudo na cruz do Calvário? Renova sua mente, meu filho.
Mas sempre nós queremos atribuir um culpado. O que a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5? Maldito o homem que confia no homem. Esse confiar significa realmente que eu não posso confiar no homem? Eu não posso confiar na minha esposa? Claro que eu posso confiar na minha esposa, porque eu acredito no Deus que ela serve. Quando eu confio na minha esposa, não é ela de forma natural, eu confio no Deus que nós servimos e que habita nela, então eu confio plenamente na minha esposa. Esse sentido de maldito o homem que confia no homem, fala do homem que cria expectativa no homem, que o homem vai fazer para mim, que o homem vai falar, que o homem vai abrir portas para mim, que o homem, agora eu vou para os Estados Unidos, me prometeram que eu ia receber $10.000 por semana nos Estados Unidos. Vocês não dão esses glória a Deus na hora que eu falo, vem servir a Jesus, né? Vocês vão ver. Mas vamos aqui. Aí então você coloca expectativa no homem, chega nos Estados Unidos e não acontece. Aí você fica frustrado com o homem. Então presta atenção. Maldito o homem que confia no homem, é aquele que tem colocado expectativas nos homens. E a Bíblia fala, vamos ler lá, irmãos? Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, maldito o homem que põe expectativas nos homens. E a Bíblia fala, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário. Olha como é que é o homem que tem expectativa em homens. Vive sozinho, arbusto solitário. Olha o que a Bíblia continua dizendo. E não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, você não vai ter vida em nada. Se a sua expectativa está em homens, é porque você não renovou a sua mente, e você vive no deserto, seco, sem vida. Nada flui, nada frutifica. O que você planta você não está colhendo, porque não tem vida no lugar seco, porque você está com expectativas em homens. Ou seja, Deus fala, renova a sua mente, deixa essa metamorfose completamente renovar o seu coração. E a Bíblia diz o seguinte, mas bendito o homem que confia no Senhor. Nossa, que é isso? Maldito o homem que põe expectativa no homem, mas é bendito aquele que confia no Senhor. O que Deus está falando para mim e para você? Quando eu deixo então essa metamorfose, isso que é dito lá, e eu não sei se você sabe, mas essa palavra metamorfose, essa transformação, ela só existe 3 vezes no Novo Testamento que expressa a metamorfose. A metamorfose ela é tão profunda que ela é de dentro e vai gerando tudo. Vai mudando tudo. Então quando eu deixo essa metamorfose mudar o meu interior, mudar a minha mente, eu estou falando que eu deixo de ter expectativas em homens, eu coloco minha expectativa em Cristo. Deus, eu confio plenamente no Senhor, é no Senhor que eu confio, é no Senhor que eu sou renovado as minhas forças, é nesse Deus que nós precisamos confiar. Posso ouvir mais um amém? Só para continuar a interação nossa. Então, irmãos, em quem que você tem confiado? Se você tem confiado em homens, é porque até agora você não renovou sua mente. Se você acha que é homem que vai suprir uma necessidade sua, é porque você até agora não renovou sua mente. E aí eu volto a falar, nós queremos atribuir questões que são nossas, que nós precisamos trabalhar no nosso interior, em Cristo Jesus trabalhando, mas eu quero atribuir nos outros, que os outros façam, que os outros me deem, que os outros falem, que os outros tragam. Presta atenção, é em Cristo que eu sou transformado e a minha mente é renovada nele. Porque isso, irmãos, tira o peso que nós colocamos nos ombros das pessoas. Porque vamos falar a verdade, irmãos, existem pessoas que o tempo inteiro andam com uma nota promissória. Todo mundo que passa perto dela, ela lasca na testa dela, gruda e fala, você me deve. Você me deve. Você me deve porque um dia eu fiz tal coisa para você. Você me deve porque irmãos, quando a gente vai aconselhar as pessoas, pastor, eu não sei por que as coisas acontecem comigo. Eu que fiz o bem para tanta gente, e agora por que nada acontece em mim? Não, você deu nota promissória para eles então. Se você está falando para mim é porque você está cobrando isso. Então presta atenção, quando é em Deus eu renovo a minha mente, eu renovo as minhas forças. Quando eu vou para Jesus, a Bíblia fala que até as minhas forças são renovadas. Aquele que está abatido é levantado, aquele que está cansado é revigorado, porque eu estou renovando as minhas forças. Isso é uma metamorfose completa, e eu tenho que enxergar quem eu sou em Cristo Jesus. Você se enxerga quem você é em Cristo Jesus? Você sabe a sua identidade em Cristo Jesus? E aí eu quero falar sobre isso então essa manhã. Eu quero falar sobre os atalaias, que a palavra de Deus nos ensina. E eu quero te ensinar quem é você em Cristo Jesus. Atalaias significam guardas, sentinelas, pessoas que
protegiam a cidade. Esses atalaias ficavam em lugares estratégicos. Eles ficavam em torres, muitas vezes, para poder ter uma visão mais alargada das coisas. Esses atalaias ficavam, às vezes, em cima de muralhas, para poder ter uma visão mais alargada, mais distante. Então, os atalaias são pessoas que guardam a sua casa. E aí você vai perceber que é necessário, para que você entenda o que é ser um atalaia, é necessário que você renove a sua mente e o seu coração hoje. Porque uma vez uma pessoa chegou em mim, eu achei engraçado: pastor, quais são os atalaias na sua vida? E eu fiquei pensando, quem é Jesus? Mostra os atalaias na minha vida, Jesus. Você sabe que todo mundo, você vai perceber que todo mundo aqui quer, quem é a coluna de fogo que ora para você nas madrugadas? Eu falei, ô meu pai, quem é, mano? Fala logo, que eu não sei, irmão. Sabe que, agora é engraçado, mas por que você não é o atalaia na sua casa? Nós sempre queremos que alguém ore por nós, que alguém guarde a nossa casa. Eu quero te falar, foi você que Deus levantou lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no seu casamento, lá com seus filhos, lá com seus pais, lá com seus irmãos, para que você seja o atalaia de Cristo nessa nação. Posso ouvir mais um amém dos irmãos? Concorda comigo, irmãos? Não me deixa sozinho aqui agora, não. Glória a Deus. Pessoal de Boca Raton? Eu e Boca Raton somos um aqui agora, irmãos. Me deixa só aqui não, Boca Raton. Glória a Deus. Então, o atalaia que são os sentinelas. Mas eu preciso te dizer algo também. O atalaia geralmente é o primeiro a morrer. Quantos querem ser atalaia? Não, pastor, mas como assim? Porque é o seguinte, presta atenção. Você vai invadir um lugar. E aí então você está numa estratégia e você sabe que tem alguém que está numa torre, que ele pode comunicar através de instrumentos de sopro, ou ele pode comunicar com a sua boca, de alguma forma ele pode se comunicar falando, olha, nós estamos sendo invadidos. Então a primeira pessoa a ser atacada é um atalaia. A primeira pessoa a morrer é um atalaia. A primeira pessoa a morrer porque é o seguinte, sabe que ele é um sentinela, sabe que ele é alguém que guarda. Então geralmente essas pessoas são atacadas. Agora talvez você perceba por que algumas coisas te atacam ao redor. Porque elas estão tentando derrubar você, estão tentando fragilizar você. Porque sabe, se fragilizar você como atalaia, vai invadir a casa e vai acabar com a casa, vai matar todo mundo. Então o atalaia geralmente é perseguido. E aí agora eu quero te falar algumas coisas. Os atalaias, como eles têm esse perigo de vida, então eles são certamente os mais atacados. Quero te falar, se você tem sido atacado, eu também quero te dar as boas novas. Você é um atalaia, escolhido por Deus, sentinela de Deus, guarda de Deus, homem forte levantado por Deus. O atalaia não é qualquer um que é levantado atalaia. Não é qualquer pessoa que é levantada atalaia. O atalaia tinha que ser forte, determinado, homem guerreiro, que persevera, que vence o cansaço, que vence a solidão, que vence as acusações, que vence o mundo. Esse é o atalaia que Deus está levantando nessas gerações. Você é o atalaia de Deus. Glória a Deus. Os irmãos estão compreendendo onde eu estou querendo chegar? E aí eu vou te falar que o atalaia é um vigia. Olha o que a palavra de Deus diz. Então lá, Ezequiel capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, avisá-lo-ás da minha parte. O atalaia é aquele que vai falar da parte de Deus. Nós achamos que o atalaia é aquele irmão que ora de madrugada. Quantos achavam falando isso? Não, não é só eu. Boca Raton. Mas o atalaia é aquele que fala da parte de Deus. Esse é o atalaia. E a Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. Quem vigia, irmãos? Atalaia. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu então, percebendo, peraí, isso aqui não é só mais a minha alma, Satanás está tentando me tocar com isso, Satanás está trazendo isso. Eu como vigia, me posiciono. Como eu disse, irmãos, existem pessoas que põem tudo é Satanás. A luz queima, Satanás, pastor,
Pastor, é Satanás. Não, mano, queimou a lâmpada. Queimou. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo essas lâmpadas aí? Ó, estão desligadas. Queimou. Vamos trocar. Não, mas Satanás... Não, irmãos, é só mandar arrumar. Você vai ver que Satanás vai acender também. Mas aí, às vezes, a gente coloca tudo que é Satanás. Mas, irmãos, eu não quero também aqui ser negligente aonde Satanás não tem feito. A Bíblia fala que nós devemos vigiar, porque ele tem andado ao nosso derredor. Então eu tenho que me posicionar contra Satanás, mas eu tenho que perceber também o quanto é a minha alma. Por isso a Bíblia diz, renovar a sua mente, para experimentar a boa, agradável e... Então tá bom, mas a Bíblia agora falou que nós devemos vigiar. A Bíblia também diz o seguinte, lá em Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiai, novamente. O atalaia, ele faz o que, irmãos? Vigia. A Bíblia então fala, vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor está falando, quer permanecer diante de Deus? Vigia. Quer permanecer nas crises? Vigia. Atento. Observa. Olha o que isso vai acontecer. Qual é o desdobramento dessas atitudes? Quais os desdobramentos dessas falas? O atalaia então é alguém que vigia. A Bíblia também fala lá em Marcos capítulo 14, versículo 38. Agora ela associa o atalaia com outra coisa. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nossa, agora não é só vigiar, é orar. O atalaia então é aquele que vigia, mas que ora. Vou te dar um exemplo para vocês tentarem compreender. Quantos aqui colocaram aqueles protetores maravilhosos nas janelas da sua casa esses dias? Porque aqui na Flórida tem essa alegria, né? Aí então, o que é vigiar? Vigiar é o seguinte, eu vou pegar aquela folha de zinco. Vocês estão rindo, irmãos, que eu fui tentar carregar, a primeira vez. Aí eu vi aquelas folhas, achei que aquele negócio era um zinco, aquelas folhinhas, sabe? A Gisele passando por perto, os meninos, já abracei tudo, tipo assim, vou carregar tudo, eram umas 30. Irmão, nem aluiu do lugar, nem mexeu. Aí eu dei aquela disfarçada, fingi que estava tentando resolver um negócio aqui. Falei, vou pegar umas 5. 5 também não veio, falei, vou pegar de uma mesmo, que vai mais fácil. Então, o atalaia, ele vigia, ele coloca os protetores na casa. Isso é vigiar a sua casa, amém? Pronto, eu coloquei os protetores, eu estou guardando a minha casa. Só que a Bíblia fala, além agora de vigiar, você vai orar. Deus, livra minha casa do furacão. Amém. Eu vigiei com atitude, fazendo, mas eu orei em Cristo Jesus. Senhor, desvia esse furacão para outro lado. Então, o atalaia, além de vigiar, é alguém que ora. Você é um atalaia, então você tem que vigiar e você tem que orar. Os irmãos estão compreendendo a palavra de Deus? A palavra de Deus então continua dizendo. Agora eu quero falar quem são os atalaias. E aí eu quero provar para você que você precisa renovar a sua mente. Porque é o seguinte, nós gostamos das orações. Não, vamos ali porque o irmão ora poderoso. Vamos lá no pastor Márcio porque ele vai orar comigo e agora vai mudar tudo. Mas é engraçado, você já parou para pensar que ao invés de buscar oração, você deveria orar primeiro? O que é mais? Vamos falar que é mais fácil, irmãos? É mais fácil eu ligar para alguém, pastor, ora por mim. Esse é o mais fácil. Difícil é separar tudo e falar, Deus, eu vou orar aqui, Senhor Deus, eu vou vigiar, mas eu vou orar, Pai. Mas as pessoas hoje acostumaram, irmãos, e eu vou te dizer, irmãos, tem nada de errado. O problema é quando se torna vício. Vamos procurar a profecia ainda para confirmar o que eu tenho que fazer. Aí vai lá, liga para o profeta, lá no Brasil. Ô irmã, tudo bem? Irmã, aí a irmã vai lá, manda a profecia para você. Tem nada de errado nisso. Mas será que a sua vida só vive nisso? Você acha que a sua vida é só em função disso? Meu irmão, você é o atalaia. Deus levantou você, meu irmão. Receber a oração é maravilhoso. Glória a Deus. Você é corpo de Cristo, mas você é o atalaia. Eu posso pedir oração? Posso, mas depois que eu orei. Olha, Senhor Deus, eu orei, eu vigiei, eu estou orando. Agora, Senhor Deus, eu vou levantar uns intercessores comigo. Isso é de Deus, glória a Deus. Eu me lembro quando a Sofia
foi fazer a cirurgia na coluna, minha filha. E aí então nós levantamos, sim. Nós oramos, eu e a Gisele. Depois que então definiu, olha, vai ter que fazer cirurgia, não tem jeito. Nós então levantamos os irmãos, vamos orar. Ora por nós, guarda a nossa vida, guarda a vida da nossa filha. Por quê? Mas eu não podia chamar os irmãos se eu mesmo não fosse o primeiro. Mas o que nós fazemos? Eu convoco todo mundo, mas eu não faço. Isso é hipocrisia, irmãos. Nós somos atalaias levantados por Deus. Então eu quero te falar então, quem são os atalaias? O atalaia, ele precisava ter uma visão. O atalaia não podia ser cego e nem ter uma visão mais ou menos, né? Eu estava brincando aqui mais cedo. Irmãos, ano que vem eu faço 40 anos de idade, irmãos. Eu estou lutando para usar óculos, irmãos. Estou tentando. Toda vez eu acho que é meu celular que está com algum problema, fica embaçado. Eu tento aumentar aqui. Alguém tem esse problema? Então tá certo. É isso mesmo, né? Depois dos 39 começa. Irmão, a garantia vai acabando. Tudo vai acabando depois dos 39, irmãos. Tem alguém aqui perto dos 39? Passou, né? E aí é o seguinte: o atalaia não pode ter problema de visão. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 9, versículo 18. Lhes caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Isso aqui está falando de apóstolo Paulo. O que a palavra de Deus está dizendo? Quem é atalaia não pode ter problema de vista. Por quê? Porque ele tem que olhar mais distante. Ele tem que guardar a sua casa, o seu povo, com um olhar mais distante. Isso significa o quê? Que os nossos olhos não é o que eu vejo apenas, mas é aquilo que Cristo me mostra. Ser um atalaia não é andar por aquilo que eu quero. Não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que Deus mostra na minha vida. Ser um atalaia, então, eu vou olhar nos olhos de Deus. Senhor Deus, eu tenho uma visão para essa cidade. Senhor Deus, eu tenho uma visão para a minha família. Senhor Deus, eu tenho uma visão para o meu trabalho. Senhor Deus, eu tenho uma visão para o meu chamado. O atalaia, então, não olha nos seus olhos naturais. Ele vai ter uma visão que Cristo deu para cada um de vocês. Você tem uma visão dada por Deus. Aonde que Deus vai te levar, meu irmão? Aonde que Deus vai te levar? Mas nós não queremos às vezes olhar o que Deus tem, porque eu tenho medo de Deus me colocar em outro lugar, me levar para outras vistas, me levar para outro lugar, e aí então eu fico inseguro. Irmãos, o que me basta é, Senhor Deus, eu descanso, e no Senhor eu vou olhar para onde o Senhor mandar que eu olhe. Deus é no Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Então o atalaia é aquele que tem uma visão dada por Deus. O atalaia não pode andar segundo o que ele acha, ele tem uma visão dada por Cristo. O que Deus tem te mostrado nesses dias? O que Deus tem mostrado nos seus olhos? O que tem brilhado no seu coração? O que Deus tem confirmado na sua vida? Qual que é a vontade de Deus na sua vida? Então, é um olhar de atalaia. O atalaia não pode ser cego. Agora, irmãos, muita gente, às vezes, eles não querem enxergar. Não, eu não quero ver o que Deus tem. Eu não quero ver o que o Senhor tem para mim. Irmãos, veja o que Cristo tem para você, irmãos. Não tem nada melhor do que desfrutar da vontade soberana de Deus. Olha para o que Cristo tem na sua vida. Você fala para o seu irmão, olha para aquilo que Deus tem para a sua vida. O atalaia também não podia ser surdo, porque é o seguinte: o atalaia, ele tinha que ouvir as movimentações. Então imagina o seguinte: vinha o exército tentando então invadir a sua cidade. E aí ele tinha que ouvir os barulhos, porque na noite, de madrugada, você tem que ficar prestando atenção aos ruídos. E aí, então se ele ouvisse um barulho, ele então acionava o alarme. Então o que significa? Todo atalaia, ele tem que ouvir a Deus. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá em Apocalipse 3, versículo 22. A palavra de Deus diz também lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. O que então fortalece um atalaia? Porque, irmãos, como eu disse, o atalaia muitas vezes ele é bombardeado, o atalaia muitas vezes ele é confrontado, mas o que nos fortalece é a palavra de Deus que nos sustenta. Você sabe, irmãos, porque os irmãos às vezes me veem subindo aqui, não, pastor Márcio não tem pressão, não tem crise, não tem dificuldade nenhuma. Deixa eu te contar, talvez você não saiba, mas de vez em quando, muito pouco, tem algumas crises, pouquinho, quase não tem. Mas o que me fortalece, irmãos? É a palavra de Deus que eu ouço
que me fortalece. O atalaia tem que ouvir a palavra de Deus. Você sabe que às vezes nós lembramos das conferências que a gente participa. Quem já participou de alguma conferência em algum lugar aqui, de alguma igreja evangélica? Levante sua mão. Talvez você se lembre daquela pregação, mas eu vou te falar, o que te alimenta não é a conferência, é o feijão com arroz. Todo domingo aqui ouvindo o pastor Márcio. Posso ouvir um amém? Amém. Não me deixa sozinho não, irmãos. Talvez você não lembre da pregação que há 2 semanas, 3 semanas eu preguei. Mas vou te falar, talvez você também não lembre o que você comeu há 3 semanas. Mas o que te sustenta, está te sustentando, é aquele arroz com feijão e aquela carne moída lá. Eu sou o pastor do arroz, da carne moída e da pimenta de cheiro, irmãos, que sustenta essa igreja. Glória a Deus. Então você tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz também que aquele que é um atalaia, ele não pode ser mudo. O atalaia tem que falar. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então o atalaia tem que ser aquele que fala de Deus. Porque se ele é mudo, na hora que vier então alguém tentar invadir a casa, ele fica calado. Imagina, ele tem que falar, você é um homem levantado por Deus para pregar as boas novas. Você é o atalaia que faz diferença nessa cidade, pregando a palavra de Deus. Você, esse atalaia, você está vendo então que o atalaia é você? Lembra lá, renovar a nossa mente? A minha expectativa não está em homens, a minha expectativa está em Deus. Então, porque em Deus eu posso ser transformado. Eu quero te falar, irmãos, eu tinha muito receio de ser atalaia. Como eu disse, o atalaia é o primeiro a morrer. O atalaia é o primeiro a sofrer o dano. E eu tinha muito receio isso na minha vida. Como é que vai ser isso? Será que eu vou sempre ter que sofrer o dano? Porque pastor é perseguido. Tadinho de mim. Ou as pessoas estão falando mal de mim. Né? E o povo gosta de falar de mim, irmãos. O povo não tem o que falar, fala de mim. Mas no final aqui eu vou pedir algo para os irmãos fazerem na minha vida também. Então o atalaia é aquele que fala as boas novas. É aquele que prega o evangelho. É aquele que faz diferença aonde ele está. É aquele que não se cala, é aquele que dá testemunho, é aquele que fala de Jesus, é aquele que muda gerações, é aquele que não perde a oportunidade de falar da palavra de Deus. Irmãos, é tão gostoso viver aqui na vida da igreja. Sempre os irmãos me contam os testemunhos. Pastor, eu estava em tal lugar e de repente eu comecei a falar de Deus para alguém. Pastor, eu estava na empresa de telefone lá, o Cidenilson lá e a Adriana, e aí então tinha um pessoal, uma família, eles falaram de Jesus para eles, trouxeram eles para cá, sabe, o tempo inteiro falando de Jesus. Cadê o Zenó? Falou que trouxe uma família também, que acabou de chegar do Brasil, já trouxe para cá, vai trazendo todo mundo. Sabe, eu não perco a oportunidade de falar de Jesus. Né? Essa semana agora, algo que, nossa, me deixou o coração tão alegre. O Arthur, nós temos uma célula lá em casa, e 2 amigos deles, 2 irmãos, estão mudando do nosso condomínio para um outro condomínio. E aí então nós levamos esses garotos para comer uma pizza, para despedir. Aí eu falei na mesa, falei, olha, a gente trouxe vocês aqui para falar o quanto vocês são importantes para nós. Um tem 10 anos, o outro tem 9. Aí então eu perguntei, quem quer orar? E nós temos uma célula lá em casa, e esses garotos se converteram na nossa casa, nunca tinham ouvido falar de Jesus, irmãos. Irmãos, e nós temos uma célula lá em casa, e aí então esses garotos foram salvos, eu tenho certeza. E aí o de 10 anos, eu posso orar? Irmãos, ali já ganhou meu coração. Irmãos, ele ouviu a palavra. Uma célula de criança, levou essa criança para Jesus. Alguém não ficou calado na presença dessa criança, falou de Jesus para ela, e ela foi salva, irmãos. O que é isso? Porque o atalaia não fica em silêncio. O atalaia não fica em silêncio. Aquele que tem ouvidos para ouvir. Estou terminando, irmãos. A palavra de Deus diz também, o atalaia era uma pessoa de altíssima confiança. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 3. Quem que eu levanto? Pessoas de confiança. São pessoas que, pastor, mas você falou, maldito o homem que confia no homem. Realmente, eu não confio no homem, eu confio no Deus que esse homem serve. E por isso eu desafio, irmãos, eu desafio mesmo.
Irmão, vamos avançar. Irmão, você não quer liderar uma célula? Irmão, vamos comigo para Boca Raton? Irmão, vamos para Deerfield? Irmãos, vamos ganhar essa nação para o Senhor Jesus. Eu desafio. E todas as vezes que eu desafio, eu estou olhando Jesus na vida dessa pessoa. Muitas vezes as pessoas falam para mim, pastor, às vezes você confia mais em mim do que eu mesmo. Não, irmãos, eu quero te contar, eu não confio em você. Eu confio em Jesus, que habita em você, que te fortalece todos os dias. A minha expectativa é em Jesus, não é no homem. Por isso eu desafio, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Deus vai pegar pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Deus vai pegar pessoas simples para fazer coisas sobrenaturais, irmãos. Deus vai pegar você de uma forma tão poderosa, que você não tem noção o que Deus vai fazer na sua vida através de você, irmãos. Posso ouvir um amém dos irmãos? Penúltimo que eu quero comentar aqui, o atalaia deveria ser uma pessoa que amasse o seu povo. Você sabe, irmãos, que o povo mais unido que eu acho que tem, não ou mais, mas um dos mais são os crentes. As igrejas, elas viraram briga de disputa, quem tem mais pessoas. Eu não posso abençoar o meu irmão, eu não posso ajudar o meu irmão. Irmãos, é tão interessante, as pessoas irmãos, tem uma coisa que eu não entendo. As pessoas conversam comigo, mas eu não posso falar que elas conversaram comigo. Porque é constrangedor um pastor vir me perguntar alguma coisa. Eu não posso falar. A Gisele que brinca, né? Era Nicodemos que queria conversar comigo uma vez. Ninguém podia ver, veio escondido. Ninguém podia perguntar, por quê, ué? Mas qual é o problema? Né? Teve um dia aqui, que era uma semana profética, eu liguei para todos os pastores da região, todos. Mandei uma mensagem para eles, liguei para eles. Falei, olha, a gente está fazendo uma semana profética, eu queria te honrar publicamente, agradecer você ter chegado antes do que eu aqui. Veio só uns 6 pastores. Quantos se lembram desse dia? Irmãos, eu queria honrá-los publicamente, porque assim, às vezes as pessoas falam, nossa, a videira cresce tanto. Irmãos, mas eu acredito que homens de Deus semearam antes de mim. Eu estou colhendo lágrimas de pastores lá atrás. E aí então, quando a gente faz isso, parece que é um problema. E aí, por que nós levantamos atalaias que amam o seu povo? Porque se você não ama seu povo, você vai trair o seu povo. O atalaia era quem? Era um soldado que estava lá, que não ia deixar, se ele não amasse o povo, ele deixava o inimigo entrar. Então, você que é um atalaia, você tem que amar sua família, você tem que amar seus filhos, você tem que amar a vida da igreja, você tem que se portar como um atalaia. Eu amo esse povo. Esses dias, alguém me procurou para falar mal da igreja. Quando fala igreja, não da videira, não, mas no sentido, falei, não aceito. Você pode falar de mim, mas você falar da noiva, não aceito. Você pode falar o que você quiser, mas da noiva de Cristo, não. Você pode falar que você não concorda comigo com isso ou com aquilo, mas falar da noiva, não. Isso eu não aceito. Porque eu não posso. O noivo me levantou para guardar a noiva. Aleluia. E eu tenho que guardar a noiva como um atalaia. Se Deus me levantou, eu sei que Deus me levantou para guardar a noiva de Cristo. Quantos foram levantados para guardar a noiva de Cristo? E para terminar, o atalaia, ele ocupava lugares estratégicos. Por que ele ocupava lugares estratégicos? Para cumprir o propósito. Escuta o que eu vou te dizer. Deus vai colocar você em lugares estratégicos. Deus vai mudar, às vezes, conexões para te colocar em lugares estratégicos. Deus vai te levantar em alguns lugares que eu não entraria, mas você está. Você vai ser canal de Deus em lugares que eu não conseguiria entrar, mas Deus vai te colocar em lugares extremamente estratégicos. Deus, às vezes, está mudando circunstâncias. Deus está te levando para lugares novos. Deus está te levando para uma posição nova. Deus está te colocando num lugar novo, porque Ele quer te levantar como um atalaia. Deus vai te colocar em lugares estratégicos para cumprir o propósito de Deus. O problema é que às vezes quando Deus muda alguma coisa me incomoda. Mas o atalaia, ele vai para onde Deus quer que ele vá para cumprir um propósito de Deus. Às vezes é para o lado direito, às vezes é para o lado esquerdo, às vezes é mais para frente. Mas Deus vai te colocar em lugares extremamente importantes para cumprir o propósito de Deus.
para falar coisas que talvez eu não falaria. Você vai falar, você é o atalaia de Deus. Gostaria de chamar